Bom, a nossa aula hoje está dividida em duas partes. A gente vai concluir, na primeira parte da aula, alguns instrumentos que faltam, né? A gente vai concluir a aula exatamente no Estatuto da Cidade e vamos concluir assim a nossa disciplina. E a segunda parte para falar da nossa prova na segunda-feira que vem. Então, na aula passada, iniciando a questão do direito urbanístico constitucional, nós vimos os artigos 182, 183 da Constituição e verificamos que, basicamente, né, no artigo 182 caput, nós temos ali a diretriz geral para a questão da política de desenvolvimento urbano definida por lei federal. Esta lei, a Lei 10.257 de 2001, como já falamos, e, basicamente, né, essa lei, as diretrizes estão no artigo 2º, a gente apresentou aí, uma parte das diretrizes, enfatizou as do inciso 1º e do inciso 6º, que é o direito a cidades sustentáveis e o controle do uso do solo urbano. Apresentamos aí quais são os instrumentos, genericamente falando, e ficamos, né, naquele instrumento do artigo 5º do Estatuto, que é o instrumento do parcelamento, edificação e utilização compulsórios. E, nesse sentido, nós tratamos da Lei 6766 de 79, que é a lei do parcelamento do solo urbano, certo? Então, dentro disto, né, nesse instrumento, que agora a gente já sabe o que é parcelamento, a lei municipal específica para a área incluída no plano diretor pode determinar o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo urbano, né, não edificado, né, subutilizado ou não utilizado. Então, para evitar que um imóvel, por exemplo, para efeito de especulação imobiliária não atenda à sua função social, esse instrumento permite ao município, desde que, né, é obrigatório que tenha no plano diretor essa previsão, e desde que o município tenha uma lei específica para a área onde vai ser definida a aplicação desse instituto, o município pode controlar para que os proprietários e possuidores deem utilidade social a seus imóveis. Como? Se o imóvel é muito grande, né, que parcele seu imóvel através de loteamento ou desmembramento, como vimos. Isso acontece normalmente em resquício de glebas rurais que ficam numa área da cidade que ficou urbanizada e, por ser uma política de expansão urbana do município, essa área passa a ser de interesse de adensamento construtivo e urbanístico. Então, o município pode usar esse instrumento para determinar que o proprietário ou possuidor dê utilidade social ao seu imóvel, parcelando este imóvel. Por quê, professor? Porque para edificar uma gleba muito grande, um adensamento necessário, normalmente o imóvel rural atende a poucas unidades familiares, né? É praticamente impossível, em termos econômicos, que essa família consiga ali edificar e dar utilidade social a toda essa gleba. Então, a metodologia mais comum é que esse imóvel seja subdividido através do parcelamento, né? E daí onde havia uma família, vão haver centenas, milhares de famílias, e nós temos um adensamento construtivo e habitacional, que inclusive justifica a política de expansão urbanística, que sempre tem que estar atrelada, obviamente, como vimos lá no Estatuto, lá em cima nas diretrizes, né, com a prévia e proporcional infraestrutura para receber esse adensamento construtivo. Também é um instrumento que serve para atacar a propriedade imóvel, né, que é pequena, que não está edificada, mas que deveria estar edificada, e se chama propriedade subedificada. O plano diretor atual de Aracaju, por exemplo, que é a Lei Complementar Municipal 42 de 2000, estabelece que o imóvel é subedificado quando ele não tem edificação proporcional a 20% da sua área. Ou seja, você tem um imóvel de 1.000 metros quadrados, né, para que ele não seja considerado subedificado, teria que ter aproximadamente aí 20% de área construída em cima dos 1.000 metros. Ou seja, teria que ter
200 metros de área, né, 200 metros quadrados de área construída dentro do imóvel, que não necessariamente na horizontal, pode ser na vertical também. E, finalmente, nós temos o imóvel subutilizado, que é aquele onde há edificação que atende a esse coeficiente, mas o imóvel está vazio. Nós vemos muito isso em Aracaju, ali na região da 13 de Julho, dos Jardins, grandes mansões que estão abandonadas, esperando valorização imobiliária. Então, tudo isso afeta a função social, e o município pode fazer em 3 etapas o quê? Né? Desde que haja uma lei específica para a área. E lembrar que, embora haja previsão no plano diretor de Aracaju, ultrapassado, que é de 2000, não há lei municipal em Aracaju permitindo isso. Então, em Aracaju, enquanto não vier essa lei municipal, isso não é possível. Mas onde há lei municipal para a área em que o município quer que os imóveis cumpram sua função social, né, a primeira coisa que vai se fazer é a notificação do proprietário ou possuidor para que dê essa finalidade social, seja parcelando, seja edificando, seja utilizando. Né? Então, David, tem um estudo de um arquiteta que o Siqueira Campos, por exemplo, tem um percentual alto que pode chegar perto disso, né? Mas 30% eu acho muito grande. Veja, com parcelamento não tem a ver, não, né? Aí já é uma outra história que nós vamos provavelmente nem passar por ela, porque basicamente, né, o que acontece? Isso aí foi criado, esse direito de laje, pela Lei 13.465, né? E, teoricamente, é uma discussão se isso é considerado direito real ou se não é direito real, né? Mas isso aí é uma tentativa de resolver problemas de favelas, né? E aí, isso alterou também, me parece, que alguma coisa do Código Civil, né? E tem a ver também com direito de superfície, certo? Mas não é objeto da nossa discussão. Indo para lá, nessas alterações que eu falei, né? Nessa questão de direito de base, você, na verdade, nesses conglomerados, você vai ter como tentar separar algo que aparentemente é indivisível. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, não. Voltando para cá, então, certo? O primeiro passo é a notificação para que o proprietário dessa função social, né, tem um prazo mínimo para que isso aconteça. Se isso não ocorrer, o município pode passar para a segunda etapa. A segunda etapa seria aumentar o IPTU, a aplicação do IPTU progressivo no tempo, com a finalidade extrafiscal, né, que seria uma finalidade urbanística, essa finalidade do IPTU. E o IPTU aí pode chegar a 15% do valor do imóvel, né, que vai ser um valor altíssimo. Se ao final, né, de 5 anos dessa cobrança desse IPTU progressivo, o proprietário, mesmo assim, né, o possuidor, não dê essa função social, o município tem autorização, se quiser e for conveniente, para desapropriar, pagando aí com títulos da dívida pública do Senado resgatáveis em 10 anos. Né? Então, se o município preferir ficar ganhando os 15% de IPTU, pode também. Então, isso é um instrumento, né, que tem que seguir essas 3 fases. Primeiro notifica, depois IPTU progressivo, e a terceira fase, que é opcional para o município, desapropriar com base nesses títulos da dívida pública. Então, é basicamente esse o instrumento. O uso capião especial de imóvel urbano e o coletivo a gente não vai tratar aqui, questão de direito das coisas. Essa concessão de uso especial para fins de moradia, ela foi vetada, mas ela é regulamentada hoje por uma medida provisória, que ficou infinitamente prorrogada no prazo, né? Então é possível que haja concessão de uso para fins de moradia, inclusive em terreno público.
O direito de superfície, como eu já disse, eu não vou tratar, porque é um direito real lá do Código Civil. O direito de preempção também está no Código Civil, mas aqui como instrumento urbanístico, né, que é a mesma coisa que direito de preferência, significa que o município, por lei específica, pode delimitar uma área do município em que, se os imóveis forem alienados, tem que ser oferecidos primeiro ao município, pelo preço que seriam alienados. Né? Se esse direito não for respeitado, o município pode adjudicar esse imóvel fazendo um depósito aí do valor que foi oferecido, né, ou até mesmo do valor venal do imóvel. Esse direito ele só pode ser estabelecido por 5 anos, cria uma restrição nas propriedades dessa área, obviamente, né, acaba criando problemas, porque o município tem 30 dias para se manifestar se quer ou não comprar o imóvel que está à venda, certo? Nós temos o solo criado, né, que eu não vou discutir muito, mas basicamente todo proprietário tem como inerente a seu direito de propriedade o direito de construir, de edificar nesse imóvel, certo? Só que esse direito de construir ele não é ilimitado. O limite desse direito de construir é exatamente, né, o coeficiente de aproveitamento básico estabelecido no plano diretor, que estabelece qual é a proporção do imóvel que pode ser edificada como inerente ao direito de construir. Em alguns locais em que a infraestrutura é superavitária, e, por exemplo, em Aracaju isso é difícil, embora previsto, né, o município pode prever aí a cobrança pela edificação extra além desse direito de construir. Então, além desse direito de construir, é o que a doutrina chama de solo criado ou solo virtual. E o metro quadrado construído acima disso, ele seria oneroso. E é aí onde a gente tem a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir também, que está inerente ali naquele artigo 28. No 28, inclusive, tem os conceitos de coeficiente de aproveitamento básico, que delimita até onde vai o direito de construir, e tem um conceito de coeficiente de aproveitamento máximo, que delimita até onde vai o solo criado. Assim como no artigo 5º lá, para verificar se uma propriedade é subedificada ou não, nós temos o coeficiente de aproveitamento mínimo, que eu já disse, o de Aracaju hoje é 20%. E isso, viu, David, que colocou isso aí nas aulas passadas, isso afeta o tamanho dos prédios, né? O coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo, e evita o superaquecimento, porque se eu defino aí um coeficiente, né, e quero fazer um prédio de 20 andares, o meu terreno vai ter que ser imenso. Inclusive, com base nisso, a gente pediu a construção do primeiro edifício de 12 andares de Socorro, exatamente porque o coeficiente previsto no plano diretor foi desobedecido pela construtora. Na transferência de direito de construir uma modalidade de solo criado, não vou entrar em detalhes. O estudo de impacto de vizinhança já foi citado para vocês, né? Ele tem que ser especificamente definido em lei municipal. Aqui em Aracaju, o primeiro caso de aplicação foi por conta do município, do Ministério Público cobrar do município de Aracaju que efetivasse a lei municipal que já estava em vigor, e foi no caso do viaduto do Dia, né? Foi o primeiro caso de EIVE. E aí vai falar, olha, o município, inclusive, argumentou na época, isso é uma besteira, né? O Ministério Público estava sendo exigente, e quando foi feito o EIVE, se descobriu que as asas do viaduto do Dia, elas não tinham, né, uma dimensão que permitisse um ônibus maior passar por elas. Se vocês acham que aquelas asas são pequenas hoje, imagine no projeto original. Né? Se descobriu também que para aumentar essas asas, teria que ir para o Teatro Tobias Barreto, que é terreno do Estado, e teria que ir para o terreno do Extra. Né? Então, o município teve que fazer esses ajustes. Mais grave, se descobriu que a obra que já estava em andamento de, né, construção do viaduto, ela estava sendo efetivada com batistacas para estabilizar a fundação, batistacas convencionais, não, né, atentando
não se preocupando que ali passava o duto principal de gás da Sergás, certo? E aí, por causa do wave e do EIA-RIMA que teve que ser feito, né, se verificou que deveria ser feito também um relatório de análise de risco, por causa desses gasodutos. Não, isso é besteira, é besteira. Saiu o resultado, né, do relatório do gasoduto e, né, detalhe, quem contrata é o próprio município, né? Resultado do relatório de análise de risco. Se continuasse com tremor do batistaca, né, ia causar fissuras na canalização de gás e, né, qualquer coisa, né, qualquer chama, qualquer faísca faria com que o gás entrasse em ignição e a labareda de fogo ia chegar naqueles prédios, né, onde ficam atrás ali da Igreja Universal hoje, certo? É só isso que o relatório de análise de risco disse, né? Então, em função disso, se passou a utilizar aqueles batistacas que não fazem vibração, que são helicoidais ali, né? Cercaram a área do gasoduto. Também se descobriu que ali passava uma linha principal de abastecimento da cidade da Deso, e tudo isso era feito, né, com projeto, com construtora famosa daqui de Aracaju, que começa com a letra C, certo? Tudo isso estava sendo feito sem nenhuma preocupação. E aí tiveram que fazer todos os ajustes para que a obra não causasse perigos. Isso foi graças a um wave que começou com essa história. Então, essa foi o primeiro caso de wave em Aracaju, né? Tancredo e a Coroa, já vi o projeto, né? Mas parece que ele estava com uns probleminhas técnicos aí, né? Mas, de qualquer forma, é um projeto nessa visão aí de tentar desafogar a mobilidade urbana daqui de Aracaju, certo? Mas eu não cheguei a analisar o projeto propriamente dito. Mas ele vai ter grandes empecilhos ambientais, que são os mesmos, né? Ali daquela ponte que liga o Beira-Rio, né? O Beira-Rio, o Inácio Barbosa, a Orlando Dantas e Augusto Franco, certo? Não vai ser muito mais problemas ambientais urbanísticos do que aqueles não. Mas vai ter que ter todos esses estudos, né? Isso é indispensável, e o devido licenciamento ambiental. E, finalmente, nós chegamos no plano diretor, que nós já demos lá no parágrafo 1º e 2º do artigo 182 da Constituição, a sua função, né? É que ele tem que estar sincronizado com o orçamento, que ele engloba todo o território do município e que ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Imagine o nosso, né? Que aí nas disposições finais, porque o nosso é de 2000, então essa lei é de 2001. Aí no final ela diz, olha, aqueles municípios que já têm plano diretor têm que revisar em 5 anos. Né? Então o nosso deveria ter sido revisado, teoricamente, em 2006, certo? Então, começou um diagnóstico em 2003, nós temos a Aracaju, que tínhamos, né, com diagnóstico limitado, em 2003, que não apresentava nem estrutura de esgotamento do município, certo? E é nesse diagnóstico que está se discutindo hoje, 17 anos depois, o plano diretor de Aracaju, né? Então, a gente está discutindo o Aracaju que nós temos, de 2003. Então, por isso que essa discussão, se ela não for atualizada em termos de diagnóstico, ela já está viciada na sua fundamentação, na sua base. Né? Plano diretor tem que ser público, todo o processo, tem que dar acesso às pessoas às documentações, né? Tem muita documentação técnica que subsidia plano diretor, e tem as audiências públicas, que tem que ocorrer tanto na fase do executivo, como na fase do legislativo. E além daquela exigência constitucional do parágrafo 1º do artigo 182, que plano diretor é obrigatório para cidades com 20 mil habitantes, aqui acrescenta também que é obrigatório para cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Né? Também é obrigatório onde o poder público vai usar o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Né? É obrigado também para áreas de especial interesse turístico. E aí veja a minha situação, né? Atuei nesse procedimento da
ponte da Barra Aracaju, Aracaju Barra, né, daquela ponte, e a Barra, na época, tinha 16 mil habitantes, e um EIA-RIMA da ponte dizia, né, que o adensamento populacional na Barra ia, né, praticamente destruir o modo de vida da população da Barra, que era o interior com 16 mil pessoas. Ia ter especulação imobiliária, etc. E que uma forma de proteger disso era tendo um plano diretor. Aí, detalhe, a Barra tinha 16 mil habitantes, não era obrigada a fazer plano diretor e tinha que entrar numa dessas hipóteses. E aí, qual é o meu problema? Embora a gente chame região metropolitana de Aracaju, né, eu não sei como está hoje, mas na época não era regulamentada a região metropolitana. E a Barra entrou como integrante, né, de área de especial interesse turístico. E eu fui descobrir isso, que essas áreas são delimitadas pelo Ministério do Turismo, né, e a Barra, Aracaju, Socorro e outras cidades ribeirinhas, desculpe, que ficam à beira do mar aqui em Sergipe, elas integram o chamado Polo Costa dos Coqueirais. Então, esse é um dos argumentos que eu consegui para obrigar a Barra dos Coqueiros a fazer o plano diretor. E foi o que aliviou a pressão, né, ali, e depois a própria comunidade lá da Barra acabou reconhecendo que essa pressão, né, que o Ministério Público fez, ela foi relevante lá para que a qualidade de vida na Barra ela não fosse depreciada, degradada imediatamente. Voltando aqui, então, quem conhece esse histórico bem é Nilton, né? Eu trabalhei lá com o Edson, que eu cito sempre, e o Edson, ele era, na época, secretário do município, né? E eu passei a ter uma admiração por ele, porque, embora ele fosse cobrado, ele reconheceu que era dever dele ser cobrado, e ele passou a ser um parceiro, né? E ajudou muito na implementação do plano diretor da Barra, e depois disso ele virou, né, um ativista ambiental muito importante lá da localidade. E outras questões aí que se tornam um plano diretor obrigatório, né, principalmente depois daquela desmoronamento que houve em Angra dos Reis, né, então o estatuto foi muito alterado para entre essas áreas sujeitas a deslizamento. O artigo 42 diz o que deve conter no mínimo um plano diretor. Né, isso aqui vai para aquelas áreas sujeitas a desastres ambientais, que eu não vou me ater a essa questão, certo? E lá no finalzinho tem também dizendo que a improbidade administrativa, né, se os municípios não atuarem efetivamente, né, para implantar o plano diretor. Foi sob essa ameaça lá que, na época, o prefeito da Barra, né, ele assinou contra a vontade dele, né, mas com o apoio lá de Edson. Né, e o plano diretor lá da Barra ele acabou ficando bom. Teve um primeiro, né, que foi feito aí como a compensação ambiental do viaduto da Barra, que era péssimo, aí foi anulado, né, e foi contratado uma nova empresa, e aí o Ministério Público acompanhou também as audiências públicas, né, e para que esse plano diretor ele fosse feito da melhor forma possível. Então, eu, inclusive, publicamente, eu já disse que o plano diretor da Barra, em muitos aspectos, ele é um plano diretor que retrata a realidade, retratava, né, na época, ele também já está desatualizado, e toda vez que falo em atualizar, eu fico até com medo, porque normalmente a pressão econômica e imobiliária continua, não é sempre para quebrar gabarito, né? Tem umas histórias que eu não vou entrar aqui, né? Então, o Nilton já está colocando, já andaram alterando, né? E provavelmente para liberar gabarito e para piorar, né? Então, gente, isso é basicamente o estatuto da cidade. Ó, tá vendo? Mas isso era natural que ocorresse, né? O problema, na minha opinião, é a ausência de infraestrutura para isso, né? E só não está tendo ainda construções porque há uma bolha no mercado imobiliário que agora foi agravado com esse processo David, foi agravado com o processo da pandemia.
Pode falar aí, David. Você está falando ou não? Eu não estou controlando aqui não, viu? Aí é com você. Eu não tenho nem acesso ao seu microfone. Mas pode escrever, então, se quiser. Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento, voltar para minha tela. E aí, David, escreva. Bom, então, né, alguma dúvida sobre essa aula? Com isso, nós encerramos o conteúdo da disciplina de Direito Ambiental e Urbanístico para esse semestre, certo? Estou encerrando a gravação